Livre desta sexta-feira, hoje, 1º de novembro, gostaria de agradecer sua audiência, sua companhia. Você que está acompanhando o programa desde o início, ou você que está chegando agora, você pode rever o Tribuna Livre acessando o site oriobranco.net. Lembrando que ele também será reprisado amanhã, dia 2 de novembro. Nosso convidado de hoje, o desembargador Luiz Camolês. Narciso, você queria fazer uma pergunta no segundo bloco? Doutor Camolês, eu particularmente achei uma maravilha o julgamento do Supremo Tribunal Federal ser exibido ao vivo e a cores para a sociedade. Eu imaginava que aquilo ali dava mais transparência ao Poder Judiciário. Resultado. Hoje, qualquer brasileiro sabe de cor e salteado o nome dos 11 ministros do Supremo. Tanto quanto da seleção brasileira. E não sabe da seleção brasileira. O pior é isso. E nem dos ministros do Poder Executivo. Do Poder Executivo. É. E acontece que isso tornou tão popular que as figuras dos ministros, para ser amada e odiada conforme a preferência política daquele assunto que está sendo resolvido, se envolve questão de natureza política. E hoje eu chego à conclusão que foi um equívoco. Não seria melhor que o Supremo fosse como na Suprema Corte Americana, que os ministros se reúnem? E eu ouvi uma informação do doutor Antônio Mariz, que na Suprema Corte Americana, quando ela está reunindo e para decidir assuntos delicados, nem a moça do cafezinho entra na sala. Tem um vãozinho aberto que entrega o cafezinho para não tomar conhecimento do que eles decidem. A TV Justiça ajuda, melhorou, popularizou ou impopularizou o Supremo Tribunal? Eu vou começar pela última parte, em relação à Suprema Corte Americana. E lá, só para complementar isso que afirmou, não tem nem secretário na sessão. Não tem, dos ministros atua como secretário. Exatamente. E é muito simples. A votação foi provido ou não provido. Ponto. Não sai a discussão que deve sair. Esses filmes que nós vemos, grandes, que dão muita repercussão na mídia, na televisão, tudo isso, vem desses casos do Supremo. Isso faz muito tempo. E eles têm uma formação para esse sentido, o que é importante. E eles também têm um limite de casos a julgar. Eles se limitam. Uma quantidade de processos ano. Esse é um ponto. Então, eles podem se dedicar com maior envergadura sobre aquele determinado tema. Nós temos ali, por exemplo, por que o americano pode andar armado, na hora da prisão, como é que deve acontecer. Nós temos questões se o negro poderia sentar no ônibus. Então, isso vem um segmento de muito tempo e é forte e firme nesse aspecto. Em relação ao Supremo Tribunal Federal nosso, brasileiro, não tinha essa modalidade. Então, nós vamos tornar público ou dar publicidade aos julgamentos, o que é muito importante. Até aí, andando bem. A hora que os ministros começaram a se ver que isso iria ter repercussão, cada um começou a ter uma envergadura maior de voto. Um fazia um voto com 10 laudas, o outro não. Eu quero ocupar mais tempo, eu faço com 20. E o julgamento passou, digamos assim, que se levava meia hora, 1 hora para julgar, passou a levar 2 horas e meia. Exemplo de hoje, que começou a semana, passou para hoje, vai passar para semana. Vai passar. Então, por que isso? Porque eles querem demonstrar para a sociedade... Eloquência. Eu não diria isso, né? Demonstrar que tem conhecimento, que o voto dele é melhor que o outro. E a sociedade está preparada para isso? É um outro aspecto. Porque quando você fala em termos de direito, ou a profundidade do termo de direito, que é o que o Osmir está falando, antes da questão do rabo lá, né? Como que ia saber se estava julgando certo ou não? Como que a sociedade vai saber se aquele ministro tem um melhor voto que o outro ou não? Então, isso trouxe uma forma de arranhar os julgamentos. E começou a expor, às vezes, alguma discussão jurídica entre os ministros e isso ganhou corpo na sociedade.
E o mais grave, doutor Camolês, muitas vezes levaram para o lado pessoal. Isso é que é o maior problema. Então, às vezes você vê ali, isso já aconteceu, ministro, eu entendo que ultrapassando uma linha de discussão jurídica para uma linha pessoal, ataque pessoal, isso é ruim, nefasto para a sociedade. E a partir da disseminação das redes sociais, aí piora a situação ainda. Ganhou o né? corpo. Tanto ganhou o corpo que tem determinado ministro que, se for andar no avião, isso já aconteceu, cria um problema muito grande, a sociedade não aceita. Agora, por que a sociedade não aceita? Porque o mecanismo foi utilizado com outro viés. Isso é muito ruim. Quem for assistir aqui, vou colocar aqui no nosso Tribunal Pleno, que nós também temos canal no YouTube e é televisionado, não há isso. E por que não há isso? Porque os desembargadores aqui são mais próximos, se conhecem mais. Então a forma de respeito é mais tranquila do que a formação do Supremo. Você pegar os 12 desembargadores, eu que sou mais moderno, sou juiz de carreira há 23 anos. Né? A desembargadora Eva, que é a decana, só de desembargo tem mais de 30. Então as pessoas se conhecem e têm um respeito diferente. Quando você fala no Supremo, as pessoas não vêm do mesmo núcleo, vem cada um de um núcleo, com um perfil diferente. E é difícil você colocar todos no mesmo perfil e identificar que eles vão se dar bem, em nenhum momento vai ter alguma ruga maior. Mas, doutor Camolês, só no Sim. início, nosso apresentador aqui, ele nos informou, na sua biografia, que o senhor é ouvidor hoje do judiciário. Explique para o nosso telespectador o que é Perfeito. essa ouvidoria, como é que funciona essa ouvidoria? O ouvidor é de ouvir, né? Ou seja, os reclamos da sociedade, não em relação à forma de julgar, nada disso. Só escuta. Só o ouvidor tem um problema no fórum. Vou dar um exemplo. Linha de telefone não está funcionando. Vai para quem? Vai para a ouvidoria. Olha, o ouvidor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar onde está o problema. Por que o cidadão não está tendo acesso a determinada vara? O que está acontecendo com aquela determinada vara? Essa é a função do ouvidor. Por exemplo, se ele foi maltratado. Esse é um dos casos. Condutas desviadas dos servidores. Entendeu? O servidor chega lá e maltrata a pessoa no balcão na hora de atender. Essa é a função do ouvidor, identificar o que aconteceu. Isso, em regra, a pessoa que vai procurar o judiciário, né, essa expressão é antiga, que ele já chega 50% derrotado, porque ou ele ganha ou vai Por exemplo, perder. doutor Camolês, Sim, na Cidade da Justiça, acho que na Cidade da Justiça, sim. não permitem que os carros entrem. Agora, no caso de idosos, Sim. que eu vou dizer o seguinte, no dia que eu for lá e me barrar, eu vou criar um caso. Agora eu vou lhe dizer um negócio, não sei se o doutor Camolês vai discordar, mas no caso de idosos, mesmo você estando lá com sua aparência de idoso, eles vão te exigir para entrar o cartão. Aquele cartão do idoso. E a bengala? Já é um avanço. Bengala também tem. Não é avanço, Osmir. Tem idoso que não tem aquele cartão. Mas é idoso. Não tira o mérito dele de ser idoso. Mostra a identidade. Então, o que eu vejo assim, lá na Cidade da Justiça, e isso é uma opinião pessoal. Eu entendo que aqueles blocos de construção não deveriam estar no fundo, deveriam estar à frente. Eu entendo assim. Mas, na época, eu só era juiz, então não emitia opinião. Né? Então, construir no fundo, com a intenção de construir os blocos da frente. Só que as pessoas, para chegar no bloco do fundo, tem que passar todo aquilo. E nós temos um inverno, que nós estamos começando no inverno agora. Sim. Então, isso é um problema. Nós já tivemos problema lá. Aquela parte de acesso, ela deveria, o indivíduo entra, vai pelo lado direito, o carro circula e desce pelo lado esquerdo. Só que lá no fundo não tem essa área de comunicação. Então sobe o carro tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Só que quando ele sobe pelo lado esquerdo, se tem carro estacionado e vem outro carro, alguém vai ter que dar ré. Então isso é um problema. É para solucionar? É para solucionar. O que tem que fazer? Tem que sentar e buscar a solução. Aí entra a ouvidoria. Então, ou seja, o ouvidor tem que ter muita paciência, tem que ouvir em busca das soluções. Né? Eu assumi a ouvidoria, aí o que eu constatei?
não tinha telefone na ouvidoria. Como que uma ouvidoria não tem telefone? Primeira coisa, presidente, eu não tenho telefone na ouvidoria. Inconcebível. E não se concebe isso. Aí o presidente, não, vamos, já arrumou o telefone. Então é assim que nós vamos funcionando. E o ouvidor... Ele Então não... a ouvidoria não existia antes? Não, existia. Eu só não tinha um Só não equipamento... funcionava. Não, ela funcionava, mas eu não tinha o equipamento de ligação com as pessoas. Isso é ruim. Então, ouvia, mas até que ponto que eu ouvia? A pessoa tinha que ir lá, tinha que acessar. Então, um pouco mais complicado. E a comunidade, você não pode criar essa dificuldade. Tem que facilitar. Tem que facilitar. Então, eu tenho que criar isso. Mas desde esse criar, permita-me, Fique à vontade. eu tenho a ousadia de dar uma sugestão. E é acatada. Pelo menos para os idosos e os enfermos, Sim, né? que vão ter E acesso. Deficientes. desde que esse idoso se chama Osmir Lima, é isso que Não, você quer eu dizer? não quero. Independentemente disso. Graças a O Deus, órgão público tem que ter isso. Para os idosos e deficientes físicos, deveriam, pelo menos para essas duas categorias, deveriam criar algumas condições mínimas, que não é sempre tem muito idoso ou deficiente, Sim. para eles penetrarem lá desde identificados. Eu acho que seria uma A sugestão. triagem em qualquer local, isso é Não, isso aí essencial, sim. que deve existir. Deve- Doutor Camolês, vou fazer uma perguntinha aqui, porque está Pergunte. na moda. Sim. Na moda. E quando o doutor Camolês vem para cá, eu gosto de tratá-lo mais como professor do que como juiz, não sei porquê. Eu Porque fico ele é grato com isso. professor. Fico muito grato com isso, viu? É uma função muito importante. Porque eu não vou fazer, eu não faço um caso em concreto, senhor, fulano de tal, Certo. concreto. A nossa Constituição, em algumas das leis, diz, a lei complementar regulamentará. Certo. Aí tudo bem. Mas o caso da prisão em segunda instância, que virou a cachaça do país hoje. Inteiro. Nós estamos Todo debatendo. mundo. O Supremo está Porque debatendo. o assunto foi politizado. É outro problema. Outro problema. Seríssimo. O artigo 5º, a linha 57, Isso. é talvez um dos artigos, uma das leis mais curtas, mais breves e mais precisa de toda a nossa Constituição. Ela diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Certo. Não remete à lei, não remete à interpretação. A minha pergunta, por que que uma lei dessa tão clara, e já em 4 julgamentos, 5 ministros interpretam de um jeito e 6 de outro. Eu não quero nem... Aí depois você vai dizer que você concorda com ela. Mas primeiro eu pergunto, por que é que 5 ministros do Supremo, me imagina, e 6 de outro? Doutor Camolês, Sim. o senhor vai responder depois do intervalo. obrigado. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial e já voltamos com o terceiro bloco do Tribuna Livre. Não sai daí.